no Seminário de Cultura e Realidade Contemporânea, onde temos, durante o ano, tentado, ou feito um atravessamento de outras disciplinas com a arquitetura, e conversado com vários profissionais nacionais, internacionais, de outro ramo, que não seja arquitetura, justamente para pensar na arquitetura desde outras perspectivas. E, na verdade, hoje, temos 2 convidados mais do que especiais, que estão na rua da Escola da Cidade. Não podiam ser mais conhecidos. Vocês veem o trabalho deles todos os dias, que não precisam nem de introdução, mas que, obviamente, estou super feliz de tê-los aqui conosco. A Janaína Rueda é cozinheira, ela sempre chama assim, chefe, transformadora e, por sorte, amiga. A gente encontrou há muitos anos atrás. A Janaína tem, como vocês sabem, a Dona Onça, no Copan. E há muitos anos atrás eu trabalhei no Copan e ela foi sempre uma pessoa que apoiou a gente para trabalhar ali no edifício Copan. Uma visionária sobre a compreensão da cidade, sobre entender o que é nossa cidade, o que é o centro, o que é trazer o local dentro, estar orgulhoso do que é local, dentro de um contexto que nem sempre é tão fácil. Há muitos anos já com o Dona Onça. Quanto tem o Dona Onça? 16 anos. Não, claro, o Dona Onça, digo. Não, claro. Não, a Jana, ela vai contar a história dela. E depois Dona Onça vieram muitas outras histórias, obviamente a Casa do Porco, dos hot dogs e muitas outras histórias. E ela vai nos contar um pouco essa ideia. A ideia é falar hoje de comida, falar de gastronomia e falar dessas relações que forçosamente fazem com que a cidade se relacione com isso, né? Porque, ao final, é uma ocupação de espaços arquitetônicos, de espaços de edifícios, de térreos, que a gente fala tanto de ocupar, de ativar através de diversos usos. Então, a Jana, obrigada por ter vindo, estar aqui, conversar com os alunos da escola. E para fazer mais especial essa conversa, convidei o Gustavo Cedrone, arquiteto de Metro Arquitetos, que vocês também conhecem muito bem, o currículo deles gigante em obras muito importantes da cidade, hoje fazendo a expansão do MASP, entre muitas outras obras, e que, além disso, tem trabalhado com a Janaína nessa ideia de ocupar as calçadas do centro. Trabalharam juntos nessa transformação da calçada, da sua calçada, da calçada da Escola da Cidade, entre muitas outras coisas. E o Gustavo tem uma relação com a comida também, com outros projetos onde a comida tem se cruzado com a arquitetura, trabalhando com um projeto no Rio de Janeiro, que eu imagino também vai dar uma olhada. Então, como esses mundos da comida, gastronomia, cozinhar, ser usuários, ser pedestres, ser cidadãos, vão se entrelaçando. Então, a ideia é, um pouco essa conversa, Janaína contar um pouco sobre a trajetória dela e a trajetória dela na cidade. Depois, o Gustavo apresentar o projeto e depois ficar conversando e conversar com vocês, que eu acho que vocês têm uma certa intimidade com o trabalho deles. Então, muitíssimo obrigado. Bem-vindos os dois. Eu que vou começar, é isso? Tá. Então, boa noite a todos. Gosto muito dessa escola, tenho muita afinidade com ela. Inclusive, quem fez a sorveteria do centro, o Hot Pork, foi o Rafik Farah, né? Que é daqui. E os seus alunos também ali. A gente pensou muito naquela rua, né, na Epitácio Pessoa, que era uma rua inóspita para comida. A gente pensou em fazer ali aquele pedacinho justamente para a gente poder ocupar aquela rua na parte do dia,
porque a noite ela tem uma vida própria, que são os travestis, né? Que ficam ali já tendo, né, um domínio daquela rua, e a gente não queria expulsá-los dali, a gente queria só realmente deixar a rua de dia com uma comida mais acessível, justamente para as pessoas que não poderiam pagar tão caro no Dona Onça e na Casa do Porco. Apesar de que a Casa do Porco nem é o restaurante, né, mais caro aí desses todos que a gente conhece. Mas dos estrelados, Mas, de qualquer forma, aquelas janelinhas e tudo que a gente criou ali foi pensando na Escola da Cidade, só para a gente começar. E a gente está aqui para falar um pouco sobre o centro de São Paulo, né? Eu nasci aqui no centro de São Paulo, trabalhei aqui na Rua General Jardim, numa boate que chamava Val Shows, de transformistas. Frequentava ali a Boate Proibidos, da Andréia de Maio. Nasci num cortiço aqui no Brás. E é interessante falar de cortiços aqui no centro, né, Cedrone? Porque as pessoas olham assim, nossa, cortiço, pensões, né? Hoje até ocupações, né? E é tão gostoso nascer num cortiço, quando o cortiço ele se torna organizado. Naquela época, a gente não tinha acesso a esse monte de alunos de arquitetura, porque se eu tivesse acesso, eu já tinha pedido até para eles ajudarem dentro dos cortiços a gente organizar melhor, né? Mas a gente tem um exemplo muito bonito de organização de coletivo, que é a Ocupação 9 de Julho, que é tão bonito, né? Um lugar tão bonito e tão aberto ao coletivo. E que eu quero convidar todos vocês, quem não conhece, vá conhecer esses coletivos, porque são importantes, né? Que os alunos da Escola da Cidade nos ajudem. A gente vai falar depois do projeto Ocupa a Rua. Eu queria falar um pouquinho como que vocês poderiam nos ajudar em relação à segurança pública do centro de São Paulo, né? Que passaram-se 48 anos e a gente está com um problema de novo, né? O centro de São Paulo tem fases, e eu acho que vocês vão poder ajudar bastante, mas eu vou deixar para contar como vocês poderiam ajudar, para depois que a gente apresentar esse projeto, que eu tenho muito orgulho de ter sido parceira desse gênio da arquitetura, que você, para mim, é um gênio da arquitetura. Você sabe que eu acho isso de você mesmo. E eu sempre tive um sonho, inclusive o Ciro, o Rafik e o Paulo Mendes da Rocha, que o Paulo era muito meu cliente, e ele falava, quando é que você vai tirar essas mesas daqui que está atrapalhando a calçada, Janaína? Como é que você vai resolver isso daqui? Eu falava, eu preciso ter licença da prefeitura, só tenho para pôr essas mesinhas, eu preciso de um projeto. E esse projeto não saía, e ele brigava, mas ele continuava indo no Dona Onça tomar o whiskinho dele e brigar comigo quase que todo dia, diariamente. E eu falei, não, a gente vai resolver isso daí. E aí, não sei porquê, né, eu não te conhecia, mas aí uma amiga em comum da gastronomia falou, você tem aquela história que você quer fazer um projeto ali na Rua da Casa do Porco, eu vou te apresentar a pessoa, em plena pandemia, que trabalhou com a gente no refeitório, fez o refeitório do Rio de Janeiro, que eu inaugurei ali, né, depois de um tempinho, na inauguração, que foi um mês de inauguração, eu fui cozinhar também lá, e um projeto maravilhoso no centro do Rio de Janeiro, ali, né, na Lapa, né? E aí me apresentou, me pôs em contato com o Cedrone, com a esposa, a Aline, maravilhosa, que é uma produtora, vocês precisam conhecer também. E a gente desenvolveu juntos, né, a ideia de poder trazer para o centro esse meu sonho, que era da Casa do Porco, mas aí ele tornou esse sonho coletivo para muita gente. Eu queria que ele mostrasse um pouquinho. Bom, obrigado pelas palavras, Jana. E Sol.
Bom, eu tenho também uma relação forte aqui com o centro há alguns anos. Meu escritório é na Itália e moro no Louvre já há 8 anos. E eu também conheci a Janaína há muito tempo, mas só de fama mesmo. Mas, enfim, tinha um pouco essa relação, uma ideia na minha cabeça de o quão poderoso mesmo pode ser a gastronomia para o urbanismo, para a cidade. De fato, assim, tem muita gente que fala assim, a Janaína é a chefe da porra toda aqui no centro. E um pouco é. O Walter Mancini é muito antes que... Mas eu acho que, sim, ele criou ali uma rua, praticamente, mas eu acho que vocês têm uma relação mais ampla, né? Principalmente nesses últimos anos. Porque, como bem a Sol falou, eu acredito muito que o que traz segurança para o centro de São Paulo é o térreo ocupado e ativado. A gente sabe isso em teoria e na prática, né? Então, a Casa do Porco é um exemplo disso. Eu cheguei a conhecer antes do mercadinho, depois com aquele mercadinho mequetrefe que tinha, e depois o que é hoje, o que virou. E o Dona Onça também, eu acho que um símbolo de resistência numa época que ninguém apostava no centro, ninguém apostava no Copan, enfim, era uma coisa muito distante do que é hoje. E de fato, a gastronomia tem esse poder, não só de agrupar uma série de pessoas que moram aqui, como trazer pessoas de fora, né, de outros bairros, no caso de vocês, de outros países e outras cidades, mas também de emprego, enfim, de uma geração, de uma cadeia toda de compra, de trabalho, de turnos. Então, eu acredito que o negócio de vocês começa, sei lá, às 5 da manhã e acaba à meia-noite. É uma coisa quase 24 horas por dia. O que é muito bom para a cidade, ainda mais falando no centro, com os problemas que a gente tem no centro. Bom, mas a gente se conheceu, de fato, para esse projeto, e aí a gente acabou ficando muito amigo. Eu fiz uma apresentação meio desestruturada, que é um pouco cronológica, para mostrar, principalmente, porque a gente fala, a gente colocou lá uns vasinhos na rua e foi uma coisa assim, né? Mas, de fato, o que a gente fez e que eu gostaria de mostrar mais para vocês, né? Já fui estudante de arquitetura e sei bem essa ideia que a gente tem de que as coisas são super difíceis de serem feitas, são difíceis de serem tiradas do papel, e que o papel do arquiteto é desenhar e resolver projeto e tal. E, no fundo, a gente tem um poder de atuação muito maior do que a gente imagina. Que para as coisas saírem do papel, você tem 5% de desenho e 95% de outras coisas. Isso é para tudo. E, nesse caso, a gente fez a cadeia toda, né, Jana? A gente teve a ideia, a gente começou a desenhar, a gente conseguiu uma reunião com o prefeito, o Bruno Covas, maravilhoso, né, que foi, na época, estava com Covid e atendeu a gente. E a gente formou um projeto de lei, apresentou, enfim, a gente fez e arrumou dinheiro. Então, é um pouco do que mostrar o quão necessário é o arquiteto junto com outras pessoas. Eu nunca conseguiria fazer esse projeto sozinho, absolutamente. Mas o quão importante é o nosso papel, o quão amplo pode ser o nosso papel, porque, no fim, a gente tem um poder de interlocução com todo mundo, assim, tecnicamente, socialmente, enfim. Eu vou passar super rápido, é uma coisa meio maluca assim, que eu estruturei, mas é um pouco falando mais sobre o processo, o método e cronologia. E eu vou apresentar na cronologia que foi de fato. Então, queria que vocês lembrassem disso, né, das ferramentas de apresentação que o arquiteto pode ter, de participar de todas as etapas, de conduzir todas as etapas, de encontrar formas de viabilizar, de trazer não arquitetos para o processo. Talvez isso é a coisa mais importante, porque arquiteto com arquiteto é muito chato, e a coisa não sai do papel, fica teorizando eternamente. Então, é muito importante trazer gente que não tem nada a ver com arquitetura. Desapego ao projeto
seria em segundo lugar, que foi super importante nesse caso e em muitos outros. Ter o apego à ideia e ao uso, e estudar, e, enfim, teorizar, mas o mais importante de tudo, fazer. Então, quando a gente começou o processo, acho que essa última frase resume, a gente queria fazer, né? Não importava o quanto. Então, em março de 2020, a Alexandra me liga e depois me coloca em contato com a Jana, e a gente tinha esse cenário de uma... Já meses depois da pandemia, um problemaço de a situação dos restaurantes na época já tinha baixado 20% em menos de um mês e depois piorou muito mais. E aqui para o centro, a gente, só para dar um contexto, né, Jana, a gente, é o que a Jana falou, o centro teve melhoras e pioras. Antes da pandemia vinha numa crescente, muita coisa abrindo, muita gente vindo para cá e tal, e na pandemia deu uma super decrescente do dia para a noite, foi muito rápido. Então, assim, todo dia eu via um estabelecimento fechar, gente nova e gente muito antiga. Era meio desesperador. A gente começou a estudar que já tinha, em alguns, principalmente na Europa, alguns exemplos, alguns mínimos parâmetros de como fazer, né, distância segura entre as pessoas, de como organizar, de como seria esses locais, quais eram os procedimentos de higiene que a gente poderia utilizar. E aí a gente começou a pensar na área de atuação, então era mais ou menos uns 4 quarteirões, né, esse raio que, no nosso entender, era um raio que justamente estava em transformação, que tinha muita coisa abrindo e, ao mesmo tempo, tinha muitos serviços preciosos que não deveriam fechar. E a gente começou a fazer um mapeamento de todos os possíveis estabelecimentos que entrariam no projeto. Essa foi uma coisa interessante, porque, desde o primeiro dia, a gente quis fazer um projeto coletivo. Então, a gente sabia que tinha o nome da Jana e os restaurantes da Jana, tinha o Zedeli, tinham 3, 4 figurões, a Jana era a rainha de todos, que seria super importante para ter essa ponte com a prefeitura e com patrocinadores, mas que o projeto só ia para frente se fosse todo mundo, desde o Xangô até o Bar do Buraco. Então, essa um pouco era o que a gente havia discutido. Era captar dinheiro. Por isso que ele me pôs de rainha, para eu poder captar o dinheiro. E captou, né? Não só captou, como botou. Sim. A gente fez um primeiro estudo em menos de um mês, muito rápido, e aí muito coisa de arquiteto. A ideia era ocupar a rua mesmo, era fechar a rua e fazer umas barraquinhas de feira que iam ser no meio da rua, então fechar o trânsito. Então a gente começou a mapear para valer, e em cada um dos estabelecimentos ter uma primeira conversa e ter um mínimo de quantitativo de quantos seriam. E essa proposta, então, previa a ocupação e o bloqueio total das ruas. Esse era o mapa de onde a gente gostaria de bloquear, tinha inclusive desvio de tráfego, e foi mais ou menos isso que a gente apresentou para o prefeito, que era olhando hoje em dia, era uma viagem, né? Bloquear a rua totalmente, etc. Mas era interessante, era um princípio meio de módulos que poderiam se replicar, e uma coisa muito de feira, assim, baseado nas feiras de rua. A gente chegou a fazer esse estudo e a gente apresentou isso para o prefeito. É uma loucura hoje em dia. Aí, em maio, menos de um mês depois, a gente fez um segundo estudo, obviamente sem bloquear as ruas, e aí já tinham 5 secretarias envolvidas, uma série de demandas, e a principal deles era para ser um projeto duradouro. Isso foi muito legal na reunião com o prefeito, porque, de uma maneira ou de outra, ele deu a dica para a gente. Falou, olha, tudo bem, a gente está no princípio dessa pandemia, que a gente sabe que vai ser horrível, a gente tem que solucionar o problema dos restaurantes e bares, etc., mas também a gente já quer tentar fazer um projeto que seja mais perene. E aí, estudando um pouco a legislação, sem muito conhecimento, a gente
zoneou a área que a gente poderia ocupar dos veículos. Então, a gente sempre tinha que deixar 3,20 metros mínimo e ocupar a vaga de estacionamento mesmo. E a gente começou a esboçar os primeiros desenhos, isso é um zoneamento do estabelecimento, da faixa do pedestre de 1,20 livre, da ampliação para a rua, e também era uma espécie de um grid de distanciamento entre as mesas e os vasos em organizar essa distância. Aí veio a ideia da materialidade. Então, a gente está em São Paulo, no centro, a gente queria fazer uma barreira física que as pessoas que estivessem sentando para comer não tivessem nenhuma preocupação de ser atropelada, porque acontece. Então, a gente imaginou no concreto, que é um material super resistente, pesado, para que todo mundo ficasse seguro, né? E que não roubem. Muito. Era muito pesado para ninguém conseguir carregar. Só planta que de vez em quando carrega. A gente planta e uns guarda-corpos também, de vez em quando. Tem que fazer a manutenção, né? A gente está no centro para isso. Exato. Aí o módulo é muito simples, é um canteiro muito linear para ocupar o mínimo de faixa em relação ao carro. Então, a gente não tinha muito espaço, considerando o estacionamento, não tinha como roubar muito, porque não iam caber muitas mesas. E depois, esses vasos redondos maiores iriam para as esquinas, principalmente. Chumbado, né? E tudo chumbado. Esse já é a proposta com a chapa niveladora. Então, quando o caimento da rua era suave, porque tinha uma diferença grande, a gente propunha sem chapa. E quando o caimento era muito grande ou a rua estava muito danificada, a gente propunha um nivelamento em relação à calçada. Essas são as variáveis todas, de calçadas mais largas ou menos largas, então tinham algumas tipologias. E os fluxos, né, de veículos e como o atendimento do restaurante deveria se comportar, para também não passar no meio das mesas, entre as pessoas. Sempre a ideia foi ocupar as esquinas, porque muitas vezes as esquinas não eram de nenhum estabelecimento, então a gente aproveitava essas esquinas que não eram de nenhum estabelecimento e crescia o projeto e transformava isso numa área de estar, pública mesmo. E esse é o corte e resumo do projeto, né? Então, tem a faixa numa calçada larga, né? Você tem a área de mesinha junto do estabelecimento, 1,20 livre, que é o que a prefeitura pede, depois 1,30 de mesinha, depois mais 2,50 desse espaço que ganhou. E a sequência de montagem era a limpeza do local, a pintura, para destacar também em relação ao asfalto e o carro se ligar que ele estava entrando numa zona diferente. Colocava os vasos todos e depois ia montando a metálica e, por fim, as mesinhas e ombrelones, né? E aí aqui já um pouco do projeto mais técnico. Então, a gente trabalhou em quarteirões mesmo, assim, e depois com ampliações. E isso ajudou muito a gente, o SketchUp, né? O modelo para todas as reuniões que a gente fazia, não só com a prefeitura, mas com os diversos clientes que a gente tinha, né? Então, nessa etapa, a gente tinha 40 estudos ao mesmo tempo. E aí, exatamente, todo mundo queria ver um pouco a cara do seu estabelecimento, né? Em julho, então a gente começou em março, já estamos em julho, a gente teve o aceite informal da prefeitura, com promessa e certeza que não haveria aporte de verba pública, né? A prefeitura falou, olha, talvez saia o decreto, mas é certeza que não vai ter dinheiro. Então, vocês vão ter que ir atrás do dinheiro se vocês querem fazer o projeto. Exatamente isso. Porque tinha... sem aparecer o nome do patrocinador. Porque tem o projeto da Cidade Limpa. Está aqui então, já. Isso foi uma loucura. Ainda bem. Bom, ficou lindo. Ficou lindo. Sem o patrocinador, né? Mas aí... O patrocinador tem que ser genuíno na doação. Alguns caíram, né? Mas deu certo. Porque aí começou esse estudo de captação e tinha que contratar os produtores, enfim, a gente tinha que começar esse projeto de qualquer jeito. Então, foi o terceiro estudo.
aqui a gente, pela primeira vez, começou a bater de porta em porta e explicar, de fato, para cada um dos estabelecimentos o que era o projeto, porque era uma coisa ainda difícil de explicar. Todo mundo falava, é Parklet, eu vou ter que pagar. E, no fundo, essa questão dos patrocinadores era uma coisa que a gente sabia desde o dia 1. Todo mundo, se não tinha fechado, estava para fechar. Ninguém tinha 20 mil reais para colocar nesse projeto, para fazer. Então, a gente sabia que tinha que ser com patrocínio. A gente falava que a gente ia, às vezes até ficava meio assim, será? Desconfiada. Por que está dando isso daí? Alguns desistiram, né? Então, a gente chegou nesse nível de orçamento para saber quanto que a gente precisava e, ao mesmo tempo, o tempo correndo. E, assim, esse momento foi muito crítico, porque, de fato, aqui, junho, julho, já as pessoas não paravam de fechar as portas mesmo. E o secretário de Desenvolvimento ficava naquela se fecha, não fecha a rua, né? É sempre uma adrenalina muito grande trabalhar com projeto público. Tem que ter coração e tem que ter paciência, né? Porque era uma reunião atrás da outra e fala que o secretário de Desenvolvimento chucre, né? Porque a gente ficava perturbando a Aline, então, coitada, a esposa dele, que ela batia de porta em porta, ela ia o dia inteiro no telefone, né? Porque essa era uma fase que não tinha nada, absolutamente uma ideia, e a gente não conseguia tirar no papel, a gente tinha que aprovar na prefeitura, tinha que captar dinheiro, tinha que fazer o executivo, tinha que orçar, e não podia demorar. Aí alguns proprietários começaram a solicitar demandas específicas para cada um, e alguns não queriam participar, então rolou muito isso, né, Jana? Não quero, não, acho que não tem nada a ver, vai acabar com a minha fachada e tal. Aí saiu essa matéria na Folha, e aí aconteceu isso. O IAB criticou, os arquitetos criticaram, a Folha criticou, os moradores do bairro criticaram, todo mundo criticou. Mas foi impressionante, assim, foi uma enxurrada de telefonemas no escritório, todo mundo metendo pau, estão se apropriando do espaço público para os restaurantes, e não fizeram um concurso, e quem que está fazendo, e aí deveria ter feito um concurso com estudantes e tal, e no fundo era uma urgência, assim, a gente que estava um pouco em contato com os clientes, era um outro cenário, era um cenário que não cabia esse tipo de crítica, porque era uma coisa de urgência. Ou você fazia uma ideia, um projeto, e colocava na rua rápido, ou 80% dos estabelecimentos dessa região iam fechar, definitivamente. Quem não tinha dinheiro... Só para vocês entenderem, a gente só podia atender ao ar livre. Então, você imagina como é que a Casa do Porco ia atender ao ar livre? Porque não podia, né, tinha aquele distanciamento. Depois eles deixaram, depois de um tempo eles deixaram a gente abrir, mas espaçado 2 metros, ou seja, de 40 lugares eu só podia atender 15 pessoas lá dentro, com toda a minha equipe. Então você imagina a logística de ter toda a minha equipe de volta pagando sem o faturamento. Então, obviamente, eu ia trabalhar 3 meses e ia ter que fechar completamente todos os restaurantes. Se esse projeto não tivesse vindo mesmo, a gente já ficou com uma dívida gigantesca de 5 milhões em todas as casas. Eu falo isso abertamente na pandemia. Que a gente vem pagando até hoje os impostos atrasados, porque ficou com parcelamento. Quantos funcionários? Total, teve 300 e poucos, mas das casas 280. E era muita folha de pagamento muito alta, eu precisava voltar, as pessoas estavam precisando voltar a trabalhar. Porque a gastronomia é diferente da gastronomia, né? A gastronomia comer, aí tem o delivery, mas o delivery não é a mesma coisa, né? Você não tem os 10%, os garçons, eles recebem, os 13%, isso é repassado totalmente para eles, a budget. Eles vivem muito disso. Então, assim, as famílias me ligavam chorando, Então, eles não estavam mais conseguindo viver com a MP 936, que foi uma luta, uma outra luta nossa e tal. E era uma loucura, A gente... Enfim, eram duas coisas. Era um sonho de organizar aquela calçada que realmente era bem ruim. Mas eu trabalhava bastante ali a passagem, não tinha um espaçamento, ficava todo mundo amontoado, parecia um carnaval, abadá. Acho que tem gente aqui que já viu, é só começo da Casa do Porco,
parecia um abadá, mas no carnaval. Então as pessoas tomavam conta da calçada, que não era eu propriamente, mas eram os meus clientes que iam na casa do povo, e nunca ninguém mais conseguia passar. Hoje, o Paulo falava muito isso, que era para ele organizar, que era uma batata, porque ele queria passar e não conseguia, ele ficava nervoso. E para poder ter a faixa, né, de pedestre no meio e poder organizar. E eu precisava de ajuda, eu era cozinheira, precisava de ajuda dos urbanistas, né? Hoje tem o carro, tem o pedestre, tem os clientes e não tem mais a Zona Azul. A Zona Azul a gente tirou, que a gente se apropriou de algo, foi de algo que já era primário, que era a Zona Azul. Eu não sei para onde que vai esse dinheiro da Zona Azul, até hoje eu não entendi, porque a gente tem que pagar para o Flanela, porque senão a gente vai ficar roubado do mesmo jeito, né? Então, fica, né, uma situação complicada essa polêmica. Mas tem notícia boa. Posso fazer uma perguntinha que eu acho que tem a ver com isso? Qual que é a diferença do Ocupa para o Parklet? Então, o Parklet é um projeto anterior, né, ao Ocupa Rua, e eu acho que tem duas diferenças básicas, né? O Ocupa Rua, o desejo era a padronização de um design, era assumir com o design. E o Parklet, cada um faz o que queria. E a própria prefeitura via com maus olhos o resultado do Parklet. Porque virava moradia, né? Só moradia, isso muito sujo. Por isso que as pessoas tinham preconceito de ter isso na porta, e toda vez que tinha um parque na porta de algum estabelecimento, isso virava uma casa. Porque a gente tem um problema que a gente vai falar. A gente não vai sair daqui sem falar desse problema. É o problema de moradia no centro de São Paulo. Eu acho que vocês podem ajudar em muito. Eu gostaria de ter esse bate-papo de vocês, que é um problema sério que a gente precisa organizar. Os arquitetos precisam ajudar a organizar para a Colônia, né? Então, o que acontece? As pessoas não têm onde morar no centro de São Paulo. A gente tem um problema muito sério desses parques de fazer. E aí, o que acontecer? Ninguém queria entrar no restaurante, porque, né, tem aquela coisa, né? Elite não quer ver a Cracolândia, né? Então, é um absurdo, eu não esqueço ninguém. A Cracolândia fica ali, eu fico aqui, eu fico olhando, eu tenho que conviver com isso, tá certo? Não tem que esconder de ninguém a Cracolândia. A gente não tem que esconder, tem que organizar, né? Como organizou o problema na nossa casa, tem que organizar a Cracolândia, tem que organizar uma moradia. Mas o problema é que, obviamente, o dono de restaurante não vai querer ter um parque para ser moradia de moradores. Mas é uma questão de gestão também. E a diferença do Parklet... Né? Porque no parque você não tem fechamento, fica uma coisa solta, né? Não tem uma pessoa cuidando, né? Quando ocupa a rua, não. Você tem um pedaço seu que você paga para a prefeitura. Isso eu queria saber. Né? Você paga um X lá na prefeitura e aí você toma conta daquele espaço público, fica sendo seu, mas você paga para a prefeitura uma taxa. É tipo um contrato de concessão, assim? Não é muito. É uma concessão do espaço. É uma concessão do espaço. Agora, o Parklet parece que era... A Zona Azul saiu e entrou o restaurante. Tá. Entendeu? Para poder organizar. E aí, cada restaurante tem essa concessão desse espaço na frente do... Esses 30 restaurantes têm a concessão desse espaço. E todos pagam? Todos têm que pagar. Hoje sim, porque passou a pandemia, né? Na pandemia a gente não pagou. Vocês buscaram financiamento? Não, a prefeitura não cobrou. Não cobrou a tá. taxa. Tá. Na pandemia. Depois da pandemia a gente teve que pagar uma taxa. Não é muito, mas tem que pagar uma taxa. E o Parklet era pago também. Parece que era bem caro. O privado que paga, e agora o principal problema do Parklet é isso, é que primeiro uma exposição de marca meio maluca, então cada um faz o que quer, e depois, assim, o fato de cada um poder fazer o que quisesse, a própria prefeitura via isso com maus olhos. Assim, é um projeto que não deu muito certo. Alguém começou a pegar licença para fazer esse parque, ele começou a vender isso daí, e começou aí sim, para mim foi meio que uma apropriação de venda de espaço. Então, hoje em dia, tem quase duas políticas, os parques e o Ocupa Rua.
Não, então, não existe o Ocupa a Rua mais. Chamou... Como chama hoje? Não é. Eles mudaram desde do coisa mudou. tem um nome agora. Acho que é Ruas SP. Mas esse aqui era um projeto, assim, o que a gente vendeu, né, para a prefeitura. Cara, vamos fazer um projeto piloto. Na verdade, o Bruno Covas. Não, vendeu no sentido a ideia. Não. A gente, o Bruno que amarrou muito bem isso. Ele falou: a gente vai fazer um projeto piloto nessa região que a gente acredita que é muito sensível, que precisa de ajuda já. E se der certo esse projeto piloto, a gente faz um projeto de lei definitivo para a cidade toda. E foi o que foi feito. Então, hoje em dia existe esse projeto de lei que chama Ruas SP, que qualquer estabelecimento pode ocupar essa faixa de carro na frente do seu estabelecimento e colocar. Só que não tem mais arquiteto, não tem quem vá atrás de patrocinador, não tem, e aí ninguém faz. Então, no fundo, essa foi a grande cagada da prefeitura, porque se a gente conseguisse manter uma estrutura dessa, com escritório, né, de projeto acessível, com pessoas indo atrás de patrocínio e organizando em grupos, que era a ideia, aí pode, porque é uma coisa muito fácil. Hoje em dia você lê o decreto, você pode organizar um grupo e falar: cara, essa rua é interessante, porque isso aqui só deu certo pela coletividade. Se fosse fazer só da Casa do Porco, não ia dar certo, ia ser uma fortuna. Então, é um projeto que foi pensado para, cara, replicar, é uma forma, você coloca lá para produzir vários, entendeu? O coletivo é mais importante, chama mais gente para o lugar, né? Se fosse só... meu sonho era fazer isso na Casa do Porco, só que aí eu não teria mais luzes, né? Então, acho que traz luz para todo mundo e atrai o desenvolvimento econômico criativo, que é sobre isso que a gente tem que falar, que é desenvolvimento da economia criativa dentro do seu local, né? Não só a arquitetura, mas acho que isso engloba tudo, né? A economia criativa tem que ser desenvolvida nos seus locais. Bom, esse era o cenário de caos. E as principais críticas eram essas, né? Falta de processo participativo com a comunidade, de fato não teve, era uma questão de urgência. A gente conversou entre nós e com todo mundo em volta, e a ideia era essa, porque se a gente abrisse conversa para debater e tal, não ia sair. Eu já tentei fazer esse projeto com outras pessoas e eu nunca consegui fazer sozinha na Casa do Porco, antes, né? Aí o projeto ia acabar com as vagas de garagem de carro da região, os estabelecimentos vão ser comprados pelas marcas e a falta de um concurso público de arquitetura para debater o tema. Basicamente era isso, depois que saiu na Folha. Bom, aí a gente começou, com tudo isso, fazer as ampliações, né, de cada um dos projetos. Então, só para ilustrar, né, os vasos longilíneos são a barreira com guarda-corpinho, e esses redondos são o começo e o fim do projeto. Aqui a gente começou já a detalhar como fazer esse nivelamento do piso, que era muito importante, e o critério era, se o cara tinha um piso mais ou menos nivelado, não ia até a chapa, e se ele tinha um piso detonado, ele ia até a chapa. Porque a conta era uma conta para os 30 estabelecimentos, com um valor X, e ia todo mundo, né? Aí algumas marcas queriam, então, patrocinar, mas eles queriam só os 4 estabelecimentos mais famosos, né? Rolou isso. E a gente falou nem a pau. Mas a gente começou a desenvolver algumas possibilidades de comunicação visual e de aplicação de marca dos patrocinadores. O João Nietzsche fez pro bono também. É um projeto de sinalização super bonito. Enfim, que falava um pouco, né, dos regramentos, etc. E tinha uma coisa muito mais bonita que não foi feito, que era pintar faixas e etc. A gente tinha essa ideia de combinações de várias paletas para, eventualmente, falar com diferentes patrocinadores e fazer essa analogia na cor. E aí alguns patrocinadores se interessaram e queriam ver mais imagens realistas do projeto. A gente fez imagens um pouquinho mais realistas e fez reuniões com eles também.
E aí alguns patrocinadores começaram a ter demandas específicas para cada um, e aí e no final das contas o problema que deu é que alguns bares e estabelecimentos já tinham patrocínio de marcas e não poderiam ter exposição da marca do concorrente dentro. Então começou uma treta, mais uma treta. A gente decidiu eliminar as cores e a gente convenceu todos que a gente ia seguir com uma padronização e que não ia ter nenhum tipo de customização nem para os estabelecimentos, nem para os patrocinadores. Seguimos desenvolvendo os projetos todos e aí, em julho, a gente conseguiu fazer um protótipo que a Jana bancou e o projeto ainda não tinha nenhuma verba. Então, enfim, esse foi a primeira fornada dos vasos. E dia 6 de agosto saiu o decreto. A gente fez no olho, né? Mandou fazer no olho. Não, pagou, fez nem Pix tinha, né? Fez um TED. E aí o decreto saiu assim, tal qual os nossos desenhos, o nosso texto, o esquema de implantação, não tinha nenhum crédito nosso, e aí tinha agora um projeto que chamava Ruas SP, que era da prefeitura. Assim, foi uma apropriação linda da ideia alheia. Tudo ótimo, tudo ótimo. Do desapego dos projetos públicos. É fazer, saber que foi você que fez, que você criou, tá tudo bem. É só você mesmo que precisa saber. Exato. E é para você dormir feliz que você fez aquilo. Porque a política pública vai se apropriar. Pode brigar, pode xingar, pode fazer o que for. Não adianta nada. É igual as críticas. Pode falar o que for. Você vai lá, faz, porque não tem o que fazer. Né? Se a gente for pensar em crítica, em política e que todo mundo tem que aceitar, a gente não faz nada. A gente não desenvolve, não sai do papel. Se você for ouvir todo mundo com a crítica que for, não sai do papel. Não sai de casa. Não, nem de casa, exatamente. Então, por isso é que tem que meter as caras mesmo, tem que fazer e já ficar preparado para as críticas. Vou ser criticado. Qualquer coisa boa que você vai fazer na vida, você vai ser criticado. É mais fácil você fazer de coisas legais do que de coisas ruins. As coisas ruins o povo quer até esconder um pouco. Tipo, ó, nossa, fica quieto, ó. Não vamos falar. Mas o bom, né, a gente geralmente é realmente muito... não é o 7º melhor do mundo, não é o 10º... Ninguém está preocupado se não é. A gente tem que fazer acontecer as coisas no nosso entorno. Ninguém precisa acreditar em nada, né? Mas a gente tem que acreditar em projetos e fazer, né? Foi duro, foi duro. Aí a única coisa que a prefeitura tinha que fazer, de fato, ela tem uma foto dela aí. Das coisas mais importantes que deveria estar no decreto era contemplar a cidade limpa neste decreto, que ia permitir logotipo no ombrelone e logotipo nas cadeirinhas. E a prefeitura esqueceu, e aí não podia colocar nenhum logotipo e a gente já tinha falado com todos os patrocinadores. E aí, dos 6 patrocinadores, 4 ficaram, e depois só foram 3, e aí teve um grande aporte da Casa do Porco, assim, de loucura. E a gente começou as obras, então, dia 16 de agosto, com 1/10 do valor, que foi a Jana que depositou. Pessoas particulares é igual a Janaína Rueda aqui. Não, teve mais. Teve um cheque da Lê misterioso. Então, esse foi o primeiro, que foi a Casa do Porco. Tinha que ser genuíno. A gente ligou e falou, olha, não vai poder aparecer a marca, porque assim, é uma doação genuína mesmo. Uma doação de verdade. De verdade, é muito genuíno. Só você, igual a gente, tem que desapegar eles também, né? Tem que desapegar do crédito. Então, essas são as fotos do início. E aqui um monte de executivo rolando em paralelo, e aí era executivo para valer mesmo. Esses são os primeiros vasos chegando. Então, enfim, os vasos são o longilíneo são 300 quilos e o redondinho 200. Então, chegava nesse Munk, a gente tinha que parar o trânsito com CT, com tudo.
e só podia trabalhar à noite também. Então foi isso, 30 executivos ao mesmo tempo e o orçamento não existia. A gente não tinha, né, verba para fazer levantamento de cada trecho, e tinha muitas distorções, então a equipe do escritório ia lá e ficava medindo e ajustando projeto por projeto, porque tinha essas pequenas diferenças de cota. E aí a gente foi também, ao mesmo tempo que ia finalizando o executivo, que ainda não estava pronto, das fixações da barrinha, enfim, de drenagem, de uma série de coisas. Aí o projeto avançava por trechos, e aí cada vez que ele entrava no estabelecimento, o estabelecimento era responsável pela alimentação da equipe, e teve estabelecimento que não cumpriu o papel, né, que é inacreditável. Não vamos citar nomes aqui, mas a gente sabe bem. E o estado geral era um pouco esse, assim, da equipe. Essa é a minha mulher, essa é a Aline, depois de uma... E aí a inauguração do primeiro foi dia 1º de setembro, da Casa do Porco. A gente conseguiu receber doação de árvores nativas de 3 empresas diferentes, que foram incríveis, super parceiros. E aí, em outubro de 2020, o Copan e o Vila Normanda proíbem o projeto, e aí essa é a grande... É muito engraçado, porque a gente ficou... não, o trecho mais complexo que vai ser aqui, que passa ônibus, passa táxi, não sei o quê. E lá no Copan, que é uma rua privativa fechada, não vai ter problema nenhum. E a alegação do condomínio é que não ia poder ter... O peso dos vasos ia cair... só que passa carro lá. Então, assim, foi um negócio surreal, porque... O único lugar que a gente achou que ia rolar, de fato, e estavam todos os executivos prontos, era aqui. Cara, não vai ter problema nenhum. Não, eles gongaram. E aí o último estabelecimento foi 20 de novembro de 2020, que foi o Hot Pork. E aqui um pouco das imagens. Agora eu vou passar fácil. ZDL. Aí, isso teve também, quando o primeiro trecho ficou pronto, 5 estabelecimentos que tinham desistido pediram para voltar e voltaram. Depois que virou o primeiro, porque tem uma coisa muito interessante nesse processo, né, Jana, que rolou um falatório. Um monte de gente veio falar com a gente como se a gente quisesse ganhar dinheiro, como se a gente quisesse... Não, depois vão me cobrar e tal, e desistiram. E aí ninguém entendia direito, essa coisa da vaga e tal. E aí, quando o primeiro ficou pronto, um monte de gente viu e falou, tá, entendi, é legal, é bonito, é discreto, é não sei o quê e tal, a gente quer voltar para a lista. E a gente não é rancoroso, voltou. Essa é a Casa do Porco, que é muito lindo, assim, os efeitos que dá da perspectiva, né? O fato de estar na esquina. E tem uma coisa também muito triste, que dá para ver hoje em dia, porque se vocês forem nos estabelecimentos da Jana, você vai ver exatamente como está. Porque uma coisa do decreto que era muito boa era que esse espaço... Ele não passava no passado, ele é uma extensão do salão. Então, a vigilância sanitária trata esse espaço externo como um salão onde você vai se alimentar. Então, toda a limpeza, conservação, manutenção, troca de peças e tal, é exatamente como se fosse dentro do teu salão. E os estabelecimentos da Jana, se vocês passarem lá, está exatamente... Eles já trocaram chapa, já trocaram perfil, já refizeram vasos, já replantaram coisas e tal. E muitos estabelecimentos está totalmente decadente, está sujo, ninguém troca, ninguém limpa. E não tem muito o que fazer. O certo... de novo para fazer a manutenção dele. Mas é uma... Tem gente que tem dinheiro, a gente sabe. Né? Tem gente que não faz porque não... Né? Tá ali... Ainda não merece. Porque só plantar, né? Na verdade, isso é um projeto muito fácil, porque é limpeza de cândida mesmo, porque é concreto. Então, você limpa cândida, vassoura, sabão, né? E planta. Você pega, muda de planta e replanta ali, né? Então, é basicamente isso. E ombrelone que talvez você tenha que trocar, porque pode rasgar, alguma coisa do gênero. Mas, no modo geral, a manutenção dele é muito fácil. E é o que a gente fala, né? Tanto faz se a gente mora num palacete, que pode ser totalmente desorganizado e sujo
né, e todo imundo, ou no Cortiço, onde eu nasci, que tinham quartos maravilhosos e super limpos, com panelas super, né, que inclusive eu queria comer todo dia na casa daquela panela que estava brilhando, que eu filava boia. Porque é isso, né? Você, não é questão de dinheiro às vezes, mas de cuidado mesmo, que você precisa ter com o seu, né? Com você, com suas coisas, com a sua vida, né? Isso diz muito. Porque eu vou falar, tem muita gente que acha que eu tenho dinheiro, né? Porque eu abri o Dona Onça, a Casa do Porco, mas é uma empresa familiar que passa um monte de perrengue. Tem muitos meses que minha conta fica super negativa, que ninguém nem sonha com isso, né? E porque tem que pagar um monte de conta e tudo mais. Mas é isso, mas eu tenho que pegar a planta, tenho que ir lá, tenho que tirar, tenho que pôr a planta no lugar, né? Porque e as pessoas não têm muito esse cuidado. Isso me chateia um pouco aqui no centro. A falta de carinho que as pessoas têm. Acham que o centro é bagunça, acham que o centro é um lugar jogado. E não é. E não é pra ser. E essa coisa também de não restaurar as coisas, né? Eu trabalho com restaurante, né? Restauração. Então, se você parar para pensar, esses prédios todos precisam ser restaurados e aí nego querendo demolir coisa para levantar prédio novo, aqueles prédios horrorosos, megalomaníacos, né? Sendo que o centro precisa de restauração. Então, por um projeto desse, a gente já entende muito o porquê da decadência do centro, por que a gente precisa atuar e ajudar esses projetos públicos para que as pessoas entendam a importância de ter ruas limpas, de ter lugares bonitos, né? É mais ou menos um socialismo, né? Que a gente implementa aí. É isso aí. Só para concluir, então, depois do término do último estabelecimento, a equipe de produção ficou mais 2 meses para pagar fornecedores, a arquitetura ficou sem remuneração, obviamente. Essa equipe, um tanto das pessoas que participaram do processo todo, que não foi pouca gente, não só que trabalhou, mas que ajudou a captar e etc. E é isso. 2 anos, né, vai fazer. 2 anos. E aqui tem outros projetos, e é isso que eu queria falar aqui, para a gente, né, encerrar, talvez, não sei. Mas eu acho que a gente tem um problema no centro de São Paulo a ser resolvido. Eu acho que ninguém melhor do que os alunos da Escola da Cidade para nos ajudar nesse problema. Nós temos... Quem mora aqui no centro de São Paulo, de vocês? Quem mora fora de São Paulo, que está aqui? Ninguém. Você? Tá. Bom... É importante vocês conhecerem o centro de São Paulo a fundo. Acho que provavelmente vocês conheçam, né? Lógico. Todo mundo conhece a cripta da Praça da Sé? Todo mundo já foi visitar a cripta? Tem que ir. É lindo. É que eu vejo, assim, se as pessoas conhecem mesmo pela cripta da Praça da Sé. Porque lá ninguém conhece, né? É demais, É interessante a gente caminhar pelo centro de São Paulo e a gente entender como é que a gente ajuda a Cracolândia. Como é que um arquiteto hoje pode ajudar no desenvolvimento social da Cracolândia? Por que eu estou falando isso? E algumas ONGs nos procurando, pedindo ajuda, com a Raider, com algumas marcas que veio aqui para o Copan e tudo mais, que eles precisam desenvolver ações no centro de São Paulo. E eu falei, olha, não adianta, a gente quer dar aquele... É uma cabana, né, com um cobertor lavável que você dá para a pessoa dormir na rua, né, e é tipo um saco de dormir, né. Não, é muito legal isso daí, é muito bonito né, o gesto, mas não é isso que a gente está precisando nesse momento, só do saco de dormir. A gente precisa de hospital, porque o que está acontecendo é um problema de doença mental. A gente precisa de médicos ajudando nisso. Segundo, a gente precisa que as pessoas tomem banho, né? Tenha dignidade para
tomar um banho para depois conseguirem se alimentar, né? E depois de se alimentar, a gente tentar resgatar e entender esse problema crônico dessa doença de dependência química, tá certo? Porque é uma doença e é um problema muito grave que vem acontecendo no centro de São Paulo. Então, eu penso o seguinte, a gente poderia, com a Escola da Cidade, né, Sol, com os alunos, desenvolver um projeto que seja um hospital a céu aberto, né? Logicamente, tem que pensar em chuva, né? Que seja retrátil, né? Talvez, ou não, ou tenda, ou não sei. Aí é vocês. Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou cozinheira. Que tenha uma cozinha coletiva dentro desse projeto. Então, assim, a pessoa passaria, ela teria cabines de tomar banho. A gente precisa de que elas tomem banho. Depois precisa ter um lugar onde elas vão receber um kit com pasta de dente, escova de dente, roupa, para elas se trocarem. Depois disso, a cozinha, o refeitório. E depois disso, assistência social, que é o quê? As pessoas não têm, às vezes, documento, não têm RG. Então, precisa ter um lugar que seja onde as pessoas tenham um acompanhamento para ter esse processo jurídico, né, da pessoa saber quem ela é, quem é a família dela, às vezes nem sabe mais, né? Então, eu queria a ajuda de vocês para a gente desenvolver esse projeto com a Sol, com o Cedrone, não sei. Para a gente, quem vier procurar a gente da próxima vez, que eu sou muito procurada para dar palpite, para ajudar, a gente já fala, olha, não, a Escola da Cidade tem um projeto aqui, ó, pronto, precisa de patrocinador. Aí essa parte eu gosto, do patrocínio, de ajudar com patrocinador. E a prefeitura compra essa ideia, faz uma desapropriação num terreno, montaria esse espaço aí, grande, né, com a Escola da Cidade, projeto voluntário de vocês juntos. E a gente entregaria isso na prefeitura, falando, olha, a gente agora precisa dos recursos, né? Então, para tomar banho, toalha não dá. Então, tinha que ser, sabe aquele pano tipo Perfex grosso, aquele pano branco? Parece, vocês já viram que é uma toalha meio descartável? Então, o rolo, quem é a empresa? A gente corre atrás da empresa com o projeto. Quem que vai ceder a escova e a pasta de dente? A gente corre atrás. Aí, depois, a gente corre atrás de tudo. Mas a gente precisa ter um projeto só para a Cracolândia. E CompuTanque tem que ter o hospital, né? Soro, né? A pessoa precisa tomar soro, a pessoa precisa ter cabines de atendimento, né? Dentista, né? Essas coisas todas dentro dessa um complexo. Na verdade, o que vocês precisam fazer, desenvolver aí, talvez é um complexo para a Cracolândia. Então, se vocês tiverem interesse em ajudar nesse sentido, aí a Sol entra em contato, aí a gente vai até a prefeitura, vou com a Sol, a gente vai juntos, todos, fala do projeto que a gente fez aqui, desenvolve esse projeto e põe essas ONGs que estão procurando, que um quer dar não sei o que, outro quer dar não sei o que, outro quer dar não sei o outro. Só que não adianta, porque fica cada um dando uma coisa e não resolve nada. A gente não acaba com o problema de recuperação, de dignidade humana, na verdade, né? A gente não acaba com esse problema. Porque o cara ele ganha o saco, mas amanhã ele está sem o saco rasga, aí ele fica de novo sem tomar banho, ele fica de novo sem se alimentar, ele fica de novo perturbado, né? Gritando pela rua, igual um desesperado. Então, assim, a gente precisa ajudar e olhar. Não tem, os hospitais não querem receber. Precisa ter essa triagem. Na verdade, o que a gente vai fazer é uma triagem, né? Para que essas pessoas depois consigam ir para os seus rumos, né? Tomarem algum rumo. Ou não. Mas, pelo menos, ela vai ter um dia de dignidade. Ela vai conseguir tomar um banho, ela vai conseguir comer, ela vai conseguir ter, pelo menos, uma esperança que ela vai usar. Ela é dependente, mas ela tem ali aquele acolhimento. Que, antigamente, o Haddad
pensou em fazer, e ele fez, só que era pequenininho, e não tinha arquiteto envolvido, que chamava Braços Abertos. Isso parou, e, de repente, a escola da cidade seja um grande gancho para isso. Era isso que eu queria falar, na verdade. Tá. Adorei. Mas eu acho que o que a Jana está falando é ter uma coisa de ver com... Você não quer resolver um problema tirando o problema, você tem que fazer o contrário, você ter um cuidado, né? Eu acho que tem esses sonhos, tem essas ideias, acho que várias pessoas, mas o que o Gustavo falou, que eu amei a apresentação, porque é que, como arquitetos, conseguimos, muitas vezes, imaginar e articular questões. E articular um monte, porque quando você mostrou falar, tem um monte de vasinho na rua. Mas é uma articulação de uma quantidade de pessoas que você precisa de todos, mas, enquanto arquitetos, conseguimos a visualização, as medidas, as ideias, enfim, os custos. É muito interessante que todo mundo saiba quanto de desenho, inspiração e tarará tem. Tipo assim, 1%, como você falou. Depois você tem que viabilizar. Tem uma parte incrível, que é a parte de projeto, parte de desenho, mas depois tem uma questão de conhecimento de fazer as coisas. Então, você mostrar essa linha de tempo, de desafios, de tudo, é incrível. E também essa vontade de fazer as coisas, que é muito do nosso contexto latino-americano. Então, o que significa ser arquiteto, ser urbanista, enquanto cidade de São Paulo, cidade do México. Talvez em outras cidades não é essa a realidade, mas essa é nossa realidade. O Copan, por exemplo, imagina quantas vezes a gente quis ocupar. Nós recuperamos 30 metros de fachada, onde hoje é o Megafauna, que ficaram 30 anos abandonados, enfim, e fizemos algumas ocupações só para festas, e queríamos ocupar sempre a calçada, mas, enfim, tem outras vozes, e me parece que ter feito uma coisa permanente foi uma grande ideia para que não tornasse esse projeto uma coisa efêmera, mas essa ideia de juntar diferentes profissões é fundamental, mas, enquanto arquitetura, conseguimos justamente articular muitas das ideias, né? Talvez o problema da Cracolândia esteja nas nossas mãos mesmo, na mão de vocês, e nunca ninguém parou para pensar, porque o meu problema foi solucionado por um arquiteto, né? Né? E vice-versa, porque a gente conseguiu essa parceria. E ninguém nunca pensou em chamar os arquitetos para fazer um complexo ali, né? De desenvolver um desenho. Pode ser um sonho, pode não dar certo? Pode, mas eu acho que pôr no papel, porque tudo na vida você sonha, você planeja. Quando você sonha e planeja, você está pondo no papel. Pôs no papel, ele ganha uma vida, né? É uma articulação de muitas entidades e muitos... É uma questão de articulação e política muito grande. Me parece que este é um exemplo fenomenal, porque é um projeto piloto, mas que demonstra também onde estamos, em quais águas nadamos, né? Também. Pode ser relacionado à saúde, pode ser relacionado à gastronomia, pode ser, mas é uma questão de como, enquanto arquitetos, vocês vão se formando sobre desenho e o quanto vocês vão ter que trabalhar também em outros assuntos, né? Eu acho que enfim, a solução não é o arquiteto, é só como nos relacionamos enquanto pessoas que aguardam um cliente também, e como se coloca. Claro que não ganhamos, nesse caso, a gente presta um serviço, então ninguém está aqui para fazer doação, mas uma maneira de ir se responsabilizando pela cidade que queremos, né? Você quer fazer uma pergunta? Vai.